Oi, oi. Acho que já tô ao vivo? Acho que sim, né? É sempre uma dúvida esse Instagram. Ai, eu sempre fico na dúvida. Tô ao vivo ou não tô? Tô ao vivo, eu tô ao vivo. Isso aí, vamos lá. Oi, Raquel. Vamos conversar hoje sobre desperdício. Estou sim, né? Obrigada. Vamos lá, vamos esperar a TM entrar. E aí já chamo. Boa noite todo mundo. Vamos conversar um pouquinho sobre desperdício, o que a gente tem feito, né, com nossos alimentos, com nossas roupas, com o nosso tempo, com a nossa energia, né, tanta coisa que a gente às vezes desperdiça, né, e o desperdício, quando a gente pensa em desperdício, muitas vezes a gente pensa em alimento, né, mas não é só alimento, né, tem muita coisa que a gente desperdiça. E aí o bate-papo ele é importante aí para a gente ampliar a visão, né? Tem um olhar mais boa noite, um olhar mais amplo da vida do mundo, né? Ter uma vida mais sustentável. Isso é uma preocupação que eu tenho e que eu tenho buscado. Aí, TM entrou. TM, isso. Vamos lá. Deixa eu já começar um bate-papo gostoso e super necessário, né? Olá! Nós combinamos. Olha só, que sintonia! Que demais! Adoro, adoro isso. Que legal. Ai, ai, vamos lá, vamos começar a conversar. Bem, deixa eu falar um pouquinho como que eu conheci a TM, né, a Lilian. Você gosta mais que chame de TM ou de Lilian? Como você preferir. Ah, Os, então tá bom. os dois são meus nomes. Lilian é meu nome, Tieme é meu nome, então como você preferir. Bem, eu conheci a Lilian numa live de uma outra amiga. E me encantei, assim, pelo conteúdo sobre o desperdício, né? E quão amplo que é esse conteúdo, né? Porque quando a gente pensa em desperdício, muitas vezes a gente pensa em alimento, né? E você trouxe uma outra perspectiva, né? E eu fiquei muito encantada. Eu falei, nossa, eu preciso conversar com essa moça, porque é muito legal, e a energia e tudo, assim, adorei a live. Só que as coisas o tempo foi passando, né? E agora chegou o momento da gente conversar um pouco sobre desperdício, que eu acho que é um tema aí extremamente necessário, principalmente nesses tempos aí de isolamento, quanto que a gente tem produzido de lixo, né? Que já tem um impacto grande devido a esse novo formato, né, de viver e olhar no que a gente está investindo, né, nossa energia, para onde está indo esse desperdício. E aí eu queria que Ah, você conversasse um pouquinho e trouxesse um pouquinho aí da sua especialidade, né? Uma especialista em desperdício, olha só. você já tinha ouvido falar nisso? Uma especialista em Não, desperdício? Pois é. não. Essa semana eu estava fazendo um trabalho sobre propósito e aí eu tive que reescrever o meu propósito. E foi muito bom o exercício. Pensando, amadurecendo, né, depois de 10 anos aí trabalhando com isso, qual é o meu propósito? Uhum, Ampliar a visão sobre sustentabilidade. uhum. E olhando assim, é isso, né? Qual é o meu propósito? O meu desejo é esse, ampliar a visão das pessoas a respeito de sustentabilidade. Aí o professor fala, mas o que isso tem a ver com desperdício e tudo mais? Uhum. Então vamos lá.
as pessoas hoje estão sofrendo com, com os recursos que faltam, então elas estão sofrendo. Aí quando a gente vai descobrir por que elas estão sofrendo, é porque está faltando coisas para elas, está faltando recursos, ou elas têm medo de perder os recursos que elas têm. Então elas sofrem nesses dois âmbitos, por falta ou por medo de perder. E aí quando eu tenho uma coisa que eu sempre falo, que é, tudo que te falta, talvez não esteja te faltando, talvez você esteja desperdiçando. E aí é que vem o porquê de investigar o desperdício, Sim. não é? Porque aí, quando a gente fala de desperdício, parece banal, né? Ai, ninguém gosta de desperdiçar. Não é certo desperdiçar. Eu não quero desperdiçar. Isso já está certo. Agora, ninguém nunca se pergunta por que a gente ainda continua desperdiçando? Se está faltando, né? Se está faltando tudo, né, gente? Falta dinheiro, falta comida, falta tempo, falta amor, está faltando tudo. Por que a gente ainda desperdiça? E aí a resposta que eu tenho, né, da minha investigação é porque a gente não sabe o que é desperdício. A gente não nomeia o que é desperdício. A partir do momento que é nomeado, isso é desperdício. 50% já está resolvido. E aí a gente começa a pensar, o que eu vou fazer, o que as pessoas fazem para eliminar ou diminuir esse desperdício, né? Então ele tem dentro dessa linha. E não tem fórmula. O meu trabalho, basicamente, é este conceito. É apresentar esse conceito. E através dessa visão japonesa, né? A palavra japonesa mottainai. Porque ela que modifica tudo. Quando a gente olha, pensa assim, desperdício. Desperdício, ninguém quer desperdiçar. Mas a palavra mottainai, ela é muito mais profunda. Ela significa desperdício em japonês, mas o significado dela é muito mais profundo. Mottai é digno, significa digno, e nai é negação. Então, mottainai quer dizer não digno. Em outras palavras, quando, Eliane, eu desperdiço alguma coisa, eu mostro que eu não estou sendo digno deste recurso. E isso é o que faz toda a diferença quando eu digo que amplia a minha visão sobre sustentabilidade. Aí você fala, o que tem a ver com sustentabilidade? Eu pensei bastante, né? Por quê? Porque sustentabilidade, as pessoas também não sabem o que é sustentabilidade. Elas pensam que é separar lixo, sustentabilidade só tem a ver com o meio ambiente, também. Mas a noção de sustentabilidade é se manter, se sustentar. E como a gente vai se sustentar num mundo com recursos limitados se a gente desperdiça? Então, o primeiro caminho para a sustentabilidade é diminuir o desperdício. E para diminuir o desperdício, precisa saber o que é desperdício. Eu entro nessa parte. A minha parte é a sensibilização desse recurso, né? A sensibilização do que é o desperdício, que é o que as pessoas não prestam atenção. A gente vai muito no processo, como aproveitar o tempo, como ser produtivo, já vai direto meio que para umas caixinhas. E o meu trabalho, ele é um trabalho de reflexão e é um trabalho mesmo de sensibilizar as pessoas para que elas se deem conta dos seus desperdícios. E não sou eu que vou ficar apontando. Elas é que vão perceber. Elas chegam e falam assim, nossa, Time, eu estou percebendo que eu estou desperdiçando tempo, que eu estou desperdiçando dinheiro, que eu estou desperdiçando meus talentos. E aí é isso que a gente precisa como mola propulsora para todo o processo de transformação, de mudança, de ser digna. Principalmente de ser digna daquilo que a gente tem agora. Nossa, muito lindo. E eu comentei com uma amiga sobre a live, né? Eu falei o quanto que é poético, né? Todas as expressões, talvez esteja exagerando, mas a grande maioria que eu conheço, as expressões japonesas, elas são poéticas. E eu queria que você repetisse o significado de mottainai. Só porque eu achei tão lindo, né? Eu acho que é algo que a gente tem que trazer assim no coração, né? Sim,
sim. Motai significa digno, de dignidade. E o nai é Ah, negação. Toda palavra japonesa que tem o nai no final, ele é uma negação. uhum, Então, o uhum, significado dessa palavra é não digno. Ou uhum, seja, quando nós estamos desperdiçando alguma coisa, nós não estamos sendo dignos deste recurso. Isso é uma origem uhum, que vem do budismo, né, do uhum, shintoísmo, porque todos os recursos do planeta são considerados sagrados, é como se uhum, como divindades. Então, é preciso ser digno de todos os recursos, né? E sim. ser digno é não desperdiçar. Aí são 3 passos para a gente poder praticar isso na nossa vida, praticar a dignidade, ser digno, né? Porque quando eu Uhum, tenho esse entendimento, eu fui criada no Brasil e herdei esse conhecimento dos meus ancestrais, dos meus avós, dos meus pais, mas eu uhum. não reconhecia o valor deles. Você sabe aquilo que eles já te dão um legado e você não reconhece o valor? Ali, né, de Sabe? bandeja, né? De bandeja, eu achava aquilo um saco, eu era revoltada e eu não queria Sim. receber esse valor, né, que já é ancestral. E aí eu joguei assim tudo pro alto. Mas quando eu tive a percepção, né? Aí eu vou para o Japão, sobrevivo a um terremoto. Aí eu Olha. entendi que eu estava desperdiçando completamente a minha vida. E eu entendi o valor daquele conhecimento dos meus ancestrais. Uhum, Aí eu falei, a partir de agora eu quero ser digna da minha vida. E como é que eu poderia ser digna da minha vida com este conhecimento? Disseminando esse conhecimento, né, Eliane? sim, Porque sim. saber e não fazer é a mesma coisa que não saber. Então a primeira coisa, Uhum, começar a praticar isso na minha vida. Tudo agora. A minha vida, o meu tempo, tudo. Eu quero ser digna, sabe, de cada grãozinho de arroz, de cada plantinha. Ai, eu tô aqui. Olha aqui as minhas acerolas. ah, eu vi, não. Acerola. Mas Que é o delícia. quê? O meu lixo orgânico, eu faço compostagem. As Uhum, minhoquinhas produzem humus. E aí eu levo no pé de acerola que tem lá no quintal do uhum, papai. E o pé de acerola que está recebendo todos esses adubos orgânicos que são provenientes do meu lixo orgânico. Olha que uhum, coisa uhum. maravilhosa. Quando chegar essa época do ano, carregadíssimo. E aí, olha, Nossa. trazendo frutos maravilhosos. Então, isso é ser digna. Estou sendo Uhum, digna do meu lixo, estou sendo do meu lixo orgânico, estou sendo digna dessa árvore, né, que tem ali no quintal do papai. Então, isso transforma a nossa vida. Nossa vida ganha uhum, significado, ganha sentido. Então, acho que o maior benefício quando as pessoas falam, mas por que eu preciso aprender o que é Motainai? Qual é o uhum, benefício? É ter uma vida plena. Que a gente fala, né? uhum. Vida plena, mas não sabe exatamente o que significa. E tem a ver com isso. Sim, sim, sim. E como é difícil, né? Muitas vezes a gente está tão no automático, né? Estamos fazendo diversas coisas, mesmo em casa, né? Várias pessoas estão se queixando de trabalhar até mais do que trabalhavam fora, e então uma loucura. E como que a gente faz para se conectar, para estar sentindo essa, de realmente ser digno de cada coisinha, né, que é feita e que tudo tem um valor, né, que a gente às vezes esquece, né? Uma cadeira que tem na minha casa, um anel que eu compro, um brinco, qualquer coisa, né? Tem um valor, tem um porque foi construído com componentes aí da natureza que foi fornecido para gente, né? E como que a gente É. consegue ficar Aí, mais. muito bom, boa essa pergunta. Porque aí depois de praticar, eu pensei, como eu vou compartilhar isso, como eu vou ensinar isso para as pessoas no Brasil? Porque aí Uhum. eu sabia fazer, mas saber fazer e saber ensinar também é diferente, né, Eliane? Você, Sim, você também é psicóloga, sabe, entende muito sim. bem essa história. E aí eu Uhum. criei uma metodologia, que é assim, Uhum. 3 passos simples para a gente ser digna dos recursos que nós temos. Gostaria de saber? Uhum. Muito, Vamos lá. muito. Tem que Primeiro anotar, passo, né? todo mundo. Deixa eu colocar. Primeiro passo, reconhecer o valor do recurso. Qual é o valor? Então, se eu estou na minha casa, eu tenho várias coisas na minha casa. Eu vou pegar lá um guarda-roupa, eu pego uma gaveta, tiro tudo que tem da gaveta, tiro tudo.
E eu vou olhando item por item e pergunto, qual é o valor deste recurso? Qual a importância desse recurso na minha vida? Porque isso que é valor, não é Uhum. custo. Não estou falando se custa caro ou Sim, custa barato, se eu ganhei, se eu comprei. sim. Qual é o Uhum. valor? Qual é a importância? Segundo, reconhecer a cadeia produtiva? É isso que você falou. Um, qualquer objeto, uma roupa, ele é feito de algodão, ou ele é Uhum. poliéster, foi produzido, recursos naturais. Então teve a costureira, teve quem entregou, teve quem tingiu, enfim, uma cadeia enorme. Para que todas essas matérias-primas virassem uma roupa, Uhum. que tem uma finalidade, Eliane. A finalidade é ser usada. Então, assim, quando eu uso Sim. essa minha blusa, essa minha blusa verde, lindíssima como a sua, eu estou Uhum. honrando toda a cadeia produtiva. Por quê? Porque recursos da natureza, trabalho, energia, tudo que você possa imaginar para ela cumprir com a Uhum. finalidade dela de ser vestida. Agora, Uhum. quando a gente deixa ela entulhada no guarda-roupa, na gaveta, debaixo de algum lugar lá, porque quando eu emagrecer eu vou usar, porque ela é novinha Uhum. e eu não gostei, mas eu não tive coragem de falar que eu não gostei, e fica lá 2 anos, não vê nem a luz do sol. Eu não estou honrando, você entende? Ela não Uhum. nasceu para ficar mofando no guarda-roupa, ela nasceu para ser vestida, para sujar, para lavar, para tomar sol, para ir. Você entendeu? Ela nasceu para a gente Uhum. poder usufruir dela, cumprir com a finalidade dela. Então, assim, primeiro, reconhecer o valor, segundo, reconhecer a cadeia, terceiro, reconhecer é a gratidão. Porque eu sei que eu sou privilegiada. Você também é. Uhum. Muitas pessoas que estão aqui Uhum. somos privilegiados. A gente tem acesso Sim. aqui a energia, teto, a internet, água potável, esgoto. Então, assim, educação. Nós somos Uhum. privilegiados. Muitas pessoas não têm esse privilégio. Então, como eu posso ser grata por ter tudo isso? A Uhum. forma concreta de ser grata é não desperdiçar. Não é simplesmente dizer, ai, muito obrigada. Não. É não desperdiçar. Isso é uma coisa concreta. Então, a partir desses 3 passos, nós nos tornamos mais dignas dos nossos recursos. Uhum. Muito interessante. E aí eu fiquei pensando aqui, quando eu escolho consumir algo, quando eu escolho comprar, eu também vou ter Hum. esses três olhares, E né? mais um. E mais uma, Ah, e é? mais um, e mais uma variável. A variável da usabilidade. Hum. Quanto que eu vou dar? É importante para mim, eu vou reconhecer a cadeia por trás dele, eu vou fazer valer. Eu vou sentir gratidão. Quanto que eu vou usar dele? Aí vem esse critério da usabilidade, que é um dos meus posts aí também dessa semana, eu falei sobre Uhum. usabilidade. Que às vezes a gente fala, ai, mas eu gosto, eu quero, eu tenho dinheiro, eu vou lá e compro. Ai, não é bem assim, não. Uhum. Primeiro que tudo que a gente compra, a gente não compra com dinheiro. A gente compra com a vida, que a gente gasta para ter aquele dinheiro. Então é preciso ser bem criterioso com relação ao que você compra. Nossa, Segundo, quando a gente que compra, forte isso. Que forte, né? A gente compra com a vida. É verdade. É verdade. É verdade. A gente gasta a porque nossa vida para ter o dinheiro para. o ato de comprar é um ato de militância. Uhum. O que você compra é a empresa que você está querendo financiar, para querer que ela sobreviva. Então, quando a Uhum. gente fala agora de comércio, é preciso ter o entendimento do que é isso, do que a gente está Uhum. promovendo. Tinha um programa do Shark Tank, acho que era na TV fechada, que eram milionários que pegavam e investiam em startups. Então, os caras Uhum. tinham muita grana e eles investiam. A gente também. Quando a gente passa o cartão no crédito ou no débito, a gente também está investindo. Está investindo numa Sim. empresa, está investindo numa ideia, está investindo em alguma coisa. Agora, as pessoas que estão nos assistindo também estão investindo. Uhum. Elas estão investindo em nós. A atenção delas está sendo investida nesse papo Sim. nosso aqui, que nós estamos bem Sim. verdinhos. Uhum. Então, quando eu percebo isso, eu amplio a minha dimensão. Uhum. Consumir é um ato.
de militância. Consumir é inevitável, todo mundo precisa consumir. Agora, Sim. desperdiçar é uma opção. Uhum. Uhum. Nossa, Desperdiçar é uma opção. Eu muito. acho que hoje em dia não tem mais como ficar é, deixando desperdiçar dessa forma, né? E falar assim, Uhum. gente, tá podendo desperdiçar? Acho que ninguém tá podendo desperdiçar. Por isso a Não. importância de compreender o que é desperdício e de investigar mesmo, né? Durante 10 anos eu me, me, me intitulei caçadora de desperdícios, justamente com esse foco. Uma caçadora, ela tem aquele olhar assertivo para poder encontrar Uhum. o seu alvo. E eu fiquei muito dentro desse lugar das empresas, fazendo palestras e workshops como caçadora de desperdício, ajudando as pessoas a se tornarem caçadores também. Porque um caçador tem Uhum. um olhar aguçado, ele enxerga, né, o seu alvo. E aí a gente poder fazer isso para poder enxergar os nossos desperdícios. Mas desse ano para cá, eu mudei o foco. Eu, eu continuo fazendo a mesma coisa, mas mudei a nomenclatura. Uhum. Eu me coloquei como uma pessoa que ajuda as outras pessoas a se tornarem mais dignas. Porque é isso, Uhum. né? Quando você elimina o desperdício, você está se tornando mais digna. E aí Sim. vem essa coisa da digna, do círculo de mulheres, do Dignas Mulheres, do grupo do Uhum. Telegram Dignos, porque é esse olhar aí de eu quero ser mais digna de mim, Uhum. dos meus recursos, dos meus talentos. É muito, nossa, muito interessante. E fiquei pensando, né, o quanto que na verdade, esse conteúdo é bom para todos, né? Mas pensei nas pessoas que têm esse consumo exagerado, né, ou até compulsivo, né, de fazer aí diversas compras e sem ao menos parar um minuto para pensar, né? Por que eu estou comprando isso, né? Qual o sentido na Ai, minha você matou a vida? charada, né, Li? Matou a charada. Você também deve atender várias pessoas, várias mulheres Sim, que têm o impulso por comprar, né? sim. Eu tenho um workshop do Motainai, dinheiro, e a gente Uhum, discute por que eu desperdiço dinheiro. Dinheiro, uhum, eu corro tanto atrás do dinheiro e depois eu desperdiço dinheiro. E aí a gente reflete. O workshop é justamente para compreender por que eu desperdiço dinheiro. uhum, E o ato de comprar, a gente chega a várias reflexões. E uma das reflexões que se chega é justamente que é um vazio. É uma compensação de algum vazio. E aí sim. eu vou pelo ato da compra, né? Uhum, Mas quando eu percebo qual é esse vazio e cuido desse vazio, essa necessidade diminui. diminui ou ela é Sim. saciada. E aí Uhum, você, como psicóloga, também pode me falar se isso tem sim. a ver ou não, se faz Sim, sentido ou não. Mas total. é uma das coisas que a gente pega muito e desenvolve isso muito nos workshops. Total, total, né? Essa falta é uma falta, né? É como se fosse um buraco mesmo, né? Que eu tô ali tentando preencher com outras coisas, seja comida, seja comprando, e tendo essa sensação é, como se de fato, na verdade, assim, no momento traz um certo bem-estar, né, para a pessoa. O problema é depois que ela comprou aquilo. Aí vem o sentimento de culpa, e aí Culpa. vem. Exatamente, exatamente. Culpa. Tem E o vem sentimento de forte, culpa. Então, por isso que as né? pessoas falam, o que é uma compra consciente, né? Uma compra, qual a diferença entre uma compra consciente e uma compra por impulso? Eu falo, é o dia seguinte, é o sentimento de Uhum, culpa. Se você sim. no dia seguinte, você tem o sentimento de culpa, foi por impulso. Agora, se você ficou feliz com aquela compra, se você se sentiu digna do dinheiro, de investir aquele dinheiro para aquilo, para uma necessidade que você tinha e tudo mais, compra consciente. Mas Uhum, tudo isso não é da noite para o dia, né, Li? É um não, exercício. Por isso que eu não. falo, durante um tempo eu falei, como é que eu vou ensinar as pessoas? A gente não tem como mudar o outro, né? Uhum, não, Não tem o poder de mudar o outro. não. E o que eu posso fazer? Eu posso
contar as minhas histórias, eu posso contar um pouquinho a minha jornada, o meu caminho. Ah, eu preciso mostrar uma coisa pra você que hoje acabou de chegar aqui em casa. Ele chegou em Hum. casa, eu quero te mostrar, posso? Pode, sim, lógico. Ai, O eu meu não tô. livro, Ai, é seu! Que lindo! Motainai, Lindo! acabou de chegar. Ai, que demais! Parabéns, parabéns, que delícia! É o filho, né? Assim, nossa, que demais! Olha, eu acho que é. Porque assim, É. foi a primeira vez. Eu voltei hoje, aí eu cheguei do trabalho e ele estava em cima da mesa. Quando eu olhei assim, eu falei, Aham. é o livro. Aí eu falei, não, calma, nem vou abrir. Fui tomar um banho, fui me arrumar, fui me purificar. Eu falei, Aham. gente, eu preciso estar assim, na hora que eu vou. É igual receber o bebê, né? Eu quero estar perfeito. Uhum, uhum. Aí vem, e aí, eu não, Ai, que quando demais. você eu abri o envelope, e aí eu folheei, senti o cheiro do livro. Eu falo, gente, é realmente um filho. Uhum. É Sim, uma emoção sim. muito grande. Muito, muito. Inclusive, Parabéns. olha o pessoal que está aqui me acompanhando. Semana que vem, do dia É, ó, 21 ao dia 25, eu vou fazer uma série de lives, uma websérie, para divulgar o livro. Mas que eu tenho um legal. tema. Eu convidei mulheres incríveis. E elas vão. A gente vai conversar, sabe sobre o quê? Qual a Hum, medida do mínimo necessário e o máximo suficiente? Porque aí já é nossa. a continuação. Ok, Sim. eu não quero desperdiçar, mas eu preciso consumir. Como é que eu vou Uhum, consumir de forma consciente? Aí a gente sim. vai investigar mais. E aí precisa, eu sempre falo, né? A gente precisa descobrir qual é a nossa medida do mínimo necessário e do máximo suficiente. E Uhum, aí, para lançar o livro, né, para trazer mais visibilidade, aí eu falei, coloquei esse tema e convidei 5 mulheres que toparam conversar comigo sobre isso. uhum. Imperdível. Vai ser do dia 21 Nossa, ao dia demais. 25, às 8 da noite. Gente, quem ainda não está me seguindo, por favor, me segue no Instagram, Isso. porque é, vai ser essa investigação. Se está fazendo Uhum, sentido o Motainai para vocês, se vocês querem praticar, ser mais dignas, vem participar dessas lives. Se não puder participar, você já sabe que elas serão entregues do dia 21 ao dia 25, vai acontecer uhum. às 8 da noite, mas elas ficam gravadas no IGTV. E olha, Sim. promete, Que promete demais, muito, demais. porque são pessoas de diversas áreas que vão contar como elas encontraram a medida delas, do mínimo necessário e o máximo suficiente em diversos aspectos da vida. Então, Uhum, uhum. assim, inédito. Muito legal, parabéns, parabéns. Muito bom, muito bom. Não sabia que você tinha o livro. Não sabia que você É um estava projeto que já tem escrevendo. 3 anos, é um projeto já de 3 anos do livro, e aí finalmente ele chega agora. Ele chega na Uhum. concretude. Ele tem a versão e-book também, mas tem a versão impressa que fala, né? Tem a versão Aham, impressa. é, muito legal. Nossa, muito bom, muito bom. E realmente acho que tem que colocar para o mundo, né? E quanto mais possibilidades para isso chegar, né? Seja no livro, seja numa live, seja num curso que você faz, eu acho que cada vez mais e chegue em outras pessoas que a gente reflita, né? Se realmente sou digna a cada coisinha que eu tenho na minha vida, né? Ô, Eliane, eu queria te fazer uma pergunta, porque tem Diga. um foco assim muito importante. Você tem um trabalho muito forte com as mulheres, Uhum. de resgatar, de desenvolver as mulheres. E por que você quis se dedicar para as mulheres? Porque É, na verdade, assim, o foco do meu trabalho é a autoestima de mulheres, né? E a autoestima é aí o nosso centro, né? É a estrutura aí da nossa personalidade. E a minha autoestima, né? Sempre o que toca a nossa dor é o que a gente acaba escolhendo para ser a nossa caminhada, né? E por muitos anos, a minha autoestima era baixa,
né, e frágil, muito mais baixa do que frágil, né? E por conta da minha paralisia facial também, eu tenho paralisia facial desde bebezinha, e que foi uma questão que eu fui trabalhando assim durante a vida, e eu escolhi psicologia não por acaso, né? Eu escolhi estudar e mergulhar aí na psicologia justamente por conta da minha própria dor, né? E aí fui percebendo o quanto que as mulheres sofrem, lógico que os homens também sofrem, mas as mulheres em especial, né, sofrem muito mais devido a essa sociedade machista, a tantas regras, tantas determinações com relação aí à beleza da mulher, né? E aí eu falo muito sobre buscar a sua beleza. Qual que é a sua beleza, né? E qual é o seu encanto? E a gente precisa buscar, e é aqui dentro que busca, não é fora, não é olhando o corpo de outras mulheres, não é olhando outros formatos e outras maneiras de ser, é olhando para dentro, né? Nossa, É sendo digna aí isso, de tudo que a porque vida trouxe, né? E o que, que a gente faz com tudo isso, né? porque não ter autoestima, né? Quando a mulher não tem autoestima, ela se desperdiça, Sim, desperdiça muito. exatamente. É um E desperdício. aí muitas mulheres falam para mim, nossa, agora que eu estou entendendo como eu desperdicei a minha vida. Eu falei, Uhum, por quê? Porque ela falou assim, você sabe que eu nunca mais tive coragem de usar um biquíni? Eu falei, por quê? Porque eu não era digna de usar um biquíni. Eu falei assim, você não é digna do seu uhum, corpo? Então como não é digna de usar o biquíni? Ela falou, mas eu não uhum. enxergava por esse olhar, por esse lado. Sabe, não ampliava a visão. Ela enxergava só a parte Sim. estética e não se sentia digna de usar um biquíni se ela não tivesse o corpo da modelo. E é Uhum, o inverso. É o inverso. Você tem que ser digna do seu corpo. Seu corpo sim. merece sol, seu corpo merece, sabe? É, é você. E aí muda o olhar. E aí as pessoas percebem quantos anos da vida dela elas desperdiçaram porque elas não entendiam que isso era um desperdício. Elas estavam Sim. seguindo outras regras. Então, assim, o seu trabalho é muito importante quando você fala da autoestima, porque quando é Uhum. trabalhado a autoestima, vai eliminar a raiz de muitos desperdícios das Exatamente. mulheres. E por Exatamente. isso, esse ano, eu sempre tive, desde que eu comecei a fazer esse trabalho como Tainai, profissionalmente, eu vivo, né, Uhum. disso, quero só fazer isso. Há 10 anos, as mulheres sempre se conectaram mais a mim. Elas colavam mais, né? Elas Uhum. compreendiam, elas se encantavam mais como o Tainai. Mas eu sempre fiz um trabalho corporativo, então um trabalho para homens, para mulheres, para líderes, para jovens. E aí Uhum. foi caminhando assim. Comecei depois a ter convites de grupos de mulheres, de círculos de mulheres, para poder falar sobre Motainai lá e participava e Uhum. tal. Mas aí, quando foi esse ano, 2021, eu tomei a decisão. Eu falei, não, vou fazer um trabalho estruturado para apoiar as mulheres. É um círculo de Uhum. mulheres, dignas mulheres, com encontros mensais, porque é Uhum. isso, né? Se conhecer mais, mu promover mudanças, querer se tornar mais dignas, é um processo. E não é muito fácil, né? Você sabe. Não, Fazer não. sozinho é desafiador. Mas quando a gente tem um grupo de mulheres nos apoiando juntas, então todos os meses tem esse encontro. E aí a gente vai, é um espaço de troca, de experiência, disso que a gente está fazendo aqui. Da gente Uhum. poder Uhum. trocar, porque uma boa conversa também cura, não é só terapia que cura. Cura. Como cura, né? Tem uma autora que eu gosto muito que fala de autocompaixão, que é a Christine Neff. Ela fala da humanidade compartilhada, que é quando eu conto a minha história, quando eu falo sobre as minhas vivências e você fala das suas vivências e eu escuto a sua história e eu percebo que também é possível para mim e você também percebe que é possível para você e a sua caminhada fica mais leve, né? E eu acredito muito nisso, por isso que grupo tem uma energia de cura,
né? Quando eu Como escuto o chama? outro, é Como chama? Cristina, Autocompaixão. autocompaixão, Cristina, Autocompaixão. autocompaixão, né? Nossa, você é a terceira pessoa que fala de autocompaixão essa semana para mim. Tá bem no Ai, radar, hein? tá, é maravilhoso, porque nós, não só a mulher, mas o quanto que a gente se chicoteia, né? A gente está ali se maltratando o tempo todo, maltrata muito o corpo, né? Você falou da questão do corpo, né? E eu falo muito, né? O corpo é a nossa morada. E a gente vai morar nesse corpinho aqui até o final da vida. Então, se eu não cuido da minha morada, se eu não amo essa morada, posso querer mudar. Eu posso querer fazer emagrecer, malhar, fazer diversas coisas, mas eu preciso amar esse aqui, ó, aqui, o jeito que está Sim. aqui hoje, né? Então, se amar, É, se é a permitir. minha. Você falou uma coisa muito importante, que para mim essa semana tá muito forte. Eu tô fazendo fisioterapia, Hum, por conta de uma inflamação no ciático, né? Que eu já tô há quase 30 aham, dias com ela. Teve uma crise bem forte e tal. E aí eu tô fazendo fisioterapia. E a minha fisioterapeuta falou assim: seja gentil com o seu corpo. Então ela me uhum, ensina a levantar, levantar da cama, levantar da cadeira, tudo agora é de uma forma gentil, não é levantar assim, sabe? sim, Eu sempre fui assim de levantar e tal, e ela falou: seja gentil com o seu corpo, uhum, né? Então prepare ele, faça o alongamento antes de sair da cama, levanta da cama de ladinho, não sai, não force a tua coluna. E aí eu tô reaprendendo a andar, reaprendendo a uhum, levantar, né? Não fazer essas torções bruscas. E tá sendo muito didático e é uma forma uhum, de ser digna do meu corpo. Você sim, imagina, sabe? Aprender a levantar da cama, aprender a levantar uhum, da cadeira e praticar isso de forma gentil com o seu corpo. Ah, eu estou sim, fazendo isso porque por causa da dor. Não, porque eu estou fazendo isso, eu aprendi uma forma de ser mais gentil com o meu corpo. uhum, Isso tem a ver com sustentabilidade. Né? sim, Quanto mais gentil for com o meu corpo, mais eu me amar de verdade, quem ama cuida de si. Então uhum, eu vou garantir a minha sustentabilidade, que é a saúde, né, ao longo da minha vida. sim, Então, é uma reflexão que me veio. São pequenos detalhes que a gente não se dá conta, até doer. Quando começa a vir a dor, isso aí a que eu ia gente falar. começa a perceber o que que. Então, assim, também é uma das minhas reflexões que eu até falei na minha live anterior, né? Eu estou negociando com a morte e acolhendo a minha dor. Porque Uhum, agora é isso que a gente precisa refletir, né? Diante desse cenário, sim, não é negar, nem negar a morte, porque ela está aqui, está uhum, batendo na porta, e também não sentir a dor, porque a dor também uhum, tem alguma coisa para conversar com a gente, para nos sim. guiar, nos ensinar, né? Sim. E a dor, ela é importante, né? Eu acho que quando a gente adoece, é uma grande oportunidade de cuidar, né? Porque eu até brinco, né? Se a gente não bota um freio na vida, a vida bota. E bota o freio através da doença, né? E aí tem que parar. Não, vai ter que parar, vai ter que olhar, né? Olha aqui para mim, olha aqui para mim, né? Tô precisando de cuidado. Eu E sentia culpa quando eu ficava doente, eu sentia culpa, uhum. como se eu não tivesse o direito de ficar doente. Olha que loucura. É muito louco isso, muito É louco. muito louco. Eu queria ser produtiva, 7 dias da semana, 24 horas por dia. Uhum, Tô falando da minha uhum. história, né? Mas tem um monte de gente que está Sim, se identificando aqui. com certeza, com certeza. Eu tive em novembro, foi em novembro, eu tive anemia, uma anemia gravíssima. E o meu corpo já estava dando sinais, porque eu estava com um sangramento devido ao mioma, enfim, outras questões. E ele estava dando sinais, sabe quanto que a gente não escuta, né, o corpo. E aí eu adoeci e tive que parar.
Eu tive que parar. Eu não tinha escolha. E o quanto que foi importante essa parada, essa reflexão. Olha para dentro, olha para o seu corpo. E eu trabalho com isso, né? O quanto que a gente vai no automático e não percebe. Aí Não também você falou uma percebe. coisa importante. Quando a gente trabalha com determinada coisa, você trabalha, por exemplo, com a autoestima. Aí Uhum. eu trabalho com ser digna, que é ajudar a eliminar o desperdício. A pessoa, às vezes, de fora pensa, ela é especialista em sinal que ela não desperdiça. Não, muito pelo contrário. A gente trabalha com isso justamente para a gente manter o foco. Sim, Porque se bobear, gente, sim. presta atenção. Quem trabalha com aquilo não é que não faz, é que tá muito atenta, porque faz demais. Então tem que ficar trabalhando com Uhum. isso todo dia para manter o foco. Sim, sim. E é um exercício diário, né, Lilian? Não tem. Não, o autoconhecimento, ele é para a vida toda. Então, imagina esse exercício que você falou, né? De olhar para cada coisinha que eu tenho em casa e como que é as três coisas? Reconhecer o valor, Reconhecer o reconhecer a cadeia valor, a produtiva e a cadeia gratidão. produtiva e a gratidão. Então, olhar para isso tudo. Se eu paro hoje, já tá bom, né? Já fiz. Já tá bom. Paro de fazer? O que vai acontecer? Vai voltar tudo ao que era antes. Vai voltar tudo. É, vai. Então, é um Porque exercício. desperdício é como unha. Você corta, daqui 2 semanas você tem que cortar de novo, porque elas Cresce. crescem. É Uhum, natural, é natural. uhum. Então, não é o trabalho, assim como o autoconhecimento, não é coisa que você faz uma vez. Eu fiz terapia, já me conheço. Eu falei, oi, Tô como é ótima, já que é? tive alta, tô ótima. Tô ótima. Se fosse assim, seria ótimo, né? Quanto mais terapia ou mais processos eu tenho, mais eu percebo que eu sou louca total, tipo, eu mudo Uhum. muito. E, Sim. e depois que a gente acolhe essa transformação, tudo que a gente entende, né, que é volátil mesmo, que muda, que vai se modificando, que a gente tem as fases. Deixa eu falar uma coisa tão linda. No Círculo de Diga. Mulheres, mulheres de todas as idades. A gente fez a primeira Uhum. edição, e foi lindo. Você tinha de 22 a 70 anos, pessoas. E Ai, cada que mulher demais. numa fase diferente. E a pergunta foi: o que você quer ser mais digna agora? Então, as mulheres Uhum. com fases diferentes, é, uma tá em luto, a outra tá super bem agora, a outra é uma aposentada profissional, eu me aposentei profissionalmente, ela explica. Aí, quando a gente escuta tudo aquilo, a gente sabe que a vida é uma roda, que a gente, em algum momento, a gente também vai estar naquela fase. Só que o fato de Uhum. ter ouvido aquela história, de ter ouvido aquele depoimento e de saber que outras mulheres passaram por aquilo ou estão passando, traz pra gente essa autocompaixão. Sim, sim, com certeza. É ter esse autocuidado, né? A gente olha para o outro e também olha para si. E aí começa a cuidar com mais carinho, né, da gente. E o que você falou, né, de ser digna, tem tudo a ver, né, com a autoestima. Se eu não me sinto digna, do meu próprio corpo, da minha beleza, né, de uma pessoa que está ao meu lado, né, muitas vezes eu acabo recebendo ali migalhas e permaneço num relacionamento que está totalmente doentio, totalmente tóxico, né? Porque eu não me sinto digna de algo melhor. E eu fico ali dentro, né? E não consigo sair muitas vezes. E às vezes não Você vê? consegue sair sozinha mesmo, porque não consegue E, olhar de fora, né? e aí a gente pensa que é só trocar o parceiro, quer trocar de Hum. emprego, quer trocar, você entendeu? Quer trocar de Uhum. casa, Trocar de quando na roupa. verdade Não, não. Na não. verdade, a questão é interna, porque é o interno que vai refletir no externo. Então, Uhum. visualmente, parece mais fácil trocar fora, porque o trabalho interno é mais complexo. Mas é um Uhum. grande desperdício. É um grande desperdício, Sim. sabe? E a gente precisa
compreender. A partir do momento que eu compreendi isso, aí eu deixei de controlar mais as coisas. E tem uma coisa, menos expectativa. Expectativa é um desperdício muito grande, Eliane. Muito grande. É o Uhum. sofrimento de pensar, o sofrimento de ver que não é aquilo, o sofrimento de ficar decepcionado. É quem é que mandou ter expectativa? Expectativa é um E recurso que a gente quanto precisa usar mais a com parcimônia. expectativa, quanto maior a expectativa e mais negativo o meu olhar com relação a mim mesma, menos eu tenho aceitação. E aí nunca vai se aceitar, né? Porque tá ali uma expectativa que não é o que você é, né? Por isso que quando a gente fala da gratidão, porque quando você Uhum, concentra teu olhar, a tua energia e agradecer o que você tem hoje, não sobra tempo, não sobra espaço, não sobra energia para você ficar criando expectativas. sim, sim, Porque sim. você está focado no que você tem. Você quer ser digna do que você tem agora. E isso gera em Uhum, você um movimento, uma energia, uma criatividade focada nisso. E aí não sobra tempo para você criar falsas expectativas. Porque sim. é isso, né? Você criou uma ilusão e depois você quer que a ilusão aconteça. A ilusão não acontece, aí você se frustra, aí tua autoestima vai caindo. É o algoritmo do desperdício aí, que Com muita gente certeza. tá enrolada nisso e precisa sair, mas não é de fora para dentro, é de dentro para fora, né? Então tem essa relação também. Por isso que é interessante a gente investigar. Quando a gente fala Uhum, assim, fala, olha, não tem receita pronta, mas eu gosto de investigar. Por isso que eu faço muitas lives, né? Gosto de fazer lives sim. temáticas, porque eu acredito que essa investigação, como a gente está falando aqui aberto, ela é muito mais rica do que um curso pronto, um workshop Uhum, pronto, porque a coisa já está formatada e a gente aqui está criando, a partir da nossa interação, um sim, conteúdo inédito e é o que está pegando agora. Não sim. só para nós duas, está pegando para as pessoas também que estão nos assistindo, porque elas estão assistindo a gente por acaso. Vai Não, dizer, de Eliane, você jeito acha nenhum, que elas de estão por acaso jeito nenhum, agora? de jeito nenhum. E Tá você aqui é tocou porque num tinha que estar. ponto, ah, sim, com certeza. Tem que escutar isso aqui, né? É, você tocou num ponto que eu achei importante, assim, que é a gratidão, né? É, a gente está num momento que é todo mundo falando de gratidão, né? E eu acho que entrou num viés que é que eu acho muito ruim, acho até triste, né? Porque como se fosse banal, como se fosse besteira. Ah, não, mas eu agradeço, tudo que eu tenho eu agradeço, né? Isso eu já faço. Mas tem conexão, você sente de fato essa graça descer, né? Realmente você sente agradecido por tudo que você tem, né? Tem conexão com essa gratidão? Muitas vezes não, é novamente o automático, né? Eu sou grato a isso aqui que eu tenho, isso aqui que eu comprei, que ele me serve para eu escrever, eu sou grata de verdade, né? Assim, não, muitas vezes vai no automático, né? Eu sinto E quando eu muito isso. desperdiço, com certeza eu não estou sendo grata, né? Não, não. Então, porque quando você se dá conta dos recursos que você tem, não dá tempo de você querer mais coisa. Porque você tem que Uhum, dar conta do que você tem agora. Aí você exatamente. fala, meu Deus, quanta coisa que eu tenho sobre minha responsabilidade e eu não estou dando conta. Eu preciso dar um jeito Uhum, nisso. E aí você tem um trabalho de começar a limpar, organizar a sua vida. Começa com a gaveta. Mas uhum. indiretamente, quando você está arrumando as suas coisas, você também está arrumando a sua vida, Sim. sabe? Porque é isso, fala assim, a tua vida tá uma bagunça, vai arrumar a tua casa. Por quê? Uhum, Porque é por ali que a gente começa, é o teu ambiente. E aí, quando você vai arrumando a tua casa, que a gente não quer arrumar a casa, a gente tá com preguiça, a gente quer uhum, sair pra fora, quer... Arruma a tua casa. Por mais uhum. difícil que seja, a partir do momento que você começa a limpar e a organizar a tua casa, você vai se apropriar de tudo que você tem, de tudo que você tem acumulado. E aí vai trabalho para mais de ano, viu? Vou te falar. Uhum. Só que à medida Sim. que você vai fazendo isso, vai te tocando essa consciência de ser digna dessas coisas. E Uhum. aí a gratidão, ela eu acho que é concreta. Porque uma pessoa que é Uhum. grata pelos Sim. recursos que ela tem, ela cuida, ela limpa. E aquele recurso também se sente amado, se sente querido, né? Uhum. Então é uma coisa que a gente precisa
pensar sobre isso. E às vezes a gente não quer limpar, organizar, falar, isso não é serviço para mim, das suas coisas. Sim, Como você não vai sim. organizar e limpar as suas coisas? Semana passada foi o meu banheiro. Peguei aquele armáriozinho que tem embaixo da pia do banheiro. Você Uhum, imagina, arranquei tudo que tinha lá e uhum, fui, limpei todinho ele por dentro, troquei os forros, depois reorganizei. Muita coisa ali foi descartada, foi redirecionada, né? Foi uhum, redirecionada. Ah, isso aqui eu não estou usando mais, isso aqui vai para tal lugar, isso aqui vai para tal lugar, remédio vencido, remédio na validade, enfim, esmalte, tudo essas coisas, maquiagem, todas essas coisas, aquele monte de creme, vamos organizar tudo. Agora eu vou te falar que a sensação depois, é que muito boa, delícia, né? hein? É muito boa, Eu é sei muito que tá boa. limpo, tá organizado. Não vai durar muito tempo, daqui 3 meses tem que fazer de novo, Uhum. sim. Sim. Mas a gente precisa fazer. E a sensação de gratidão por ter banheiro, por ter Uhum. lá um armáriozinho, por ter dinheiro para comprar aquelas coisas que eu queria e que me fazem bem. Enfim, isso é a Uhum. gratidão. E eu Sim. curto fazer isso. Para mim é uma terapia, sabe? É uma forma Uhum. de demonstrar gratidão de forma concreta. Fala, passou o fim de semana limpando o banheiro. Passei. Uhum. Mas é Mas tinha esse maravilhoso. propósito. Sim, Não foi aquela, ai, que sim. saco, eu quero lavar o banheiro. Não, eu quero limpar e organizar o meu banheiro para ser digna Uhum. dele. Sim, sim. E de fato, né, quando o externo está bagunçado, também mexe com o interno. Tanto que a gente vê os quartos dos adolescentes. É difícil ter um adolescente com um quarto impecável, né? Assim, porque ele está ali na transição, nessa busca da identidade, está tudo muito confuso, e retrata, né? Retrata. Então, se a sua casa também está muito confusa, está tudo muito uma coisa em cima da outra, né? Você abre o guarda-roupa, cai tudo. Enfim, é olhar como está dentro, né? E como está fora, é um retrato muitas vezes. Então, se eu paro, eu organizo, eu coloco as prioridades, o que serve para mim, o que não serve mais, o que já me serviu, às vezes não serve mais agora, né? Não está Isso, é mais nesse revisitar. momento. É revisitar. Você fala assim, Exatamente. nossa, eu não me reconheço mais. Eu Uhum, gostava tanto dessa cor, mas hoje eu não me reconheço mais, eu não gosto dessa cor. Só que eu tenho 10 blusas daquela cor. Eu falei, gente, o que eu vou fazer com uhum, 10 blusas dessa cor se eu não gosto mais dessa cor? Sabe? Se exatamente. isso não me representa mais. E Uhum. precisa ter coragem de mudar também. Sim. Até quando você perguntou, você quer que eu te chame de Lilia ou você quer que eu te chame de Tieme? Eu mudei de nome. Eu fui conhecida como Tieme Yamashita, inclusive no livro ainda está Tieme Yamashita. Porque esse projeto desse livro já é de 3 anos atrás. Uhum. E aí, quando foi no ano passado, eu assumi Lilian Tieme. A pessoa falou, mas nessa altura do campeonato você vai mudar de nome. Eu falo, vou. Por quê? Porque eu não me reconheço mais como Tieme Yamashita. Que foi o que Uhum. eu precisei usar a força, o nome, a minha ancestralidade e a coisa caçadora de desperdício. Eu precisei usar muito o yang, muita força. Mas depois de Uhum. 10 anos eu não me reconheço mais com toda essa. Eu já é uma coisa Uhum. mais suave, né? O Lilian Thieme já é mais o feminino, mais o suave, Uhum. mais esse outro caminho que eu quero traçar nos próximos 10 anos. E aí a Sim. mudança de nome. Mas isso vem por quê? Porque eu revisito. Eu revisito o propósito, o objetivo. E a gente precisa fazer essa revisitação de tempos em tempos. Porque Sim. senão você fica aí lutando, matando e morrendo por uma causa que já não faz mais sentido para você. Exatamente. E as pessoas falam, não, mas eu já sou conhecida. Você vai ser conhecida e vai ser reconhecida por essa Uhum. capacidade de transformação. Precisa ter Sim. coragem para isso. Mas aí, quando você tem outras mulheres te apoiando, a coisa vai, né? Nossa, e como? E como? E como? É muito rico, né? É muito rico. Eu tenho muita vontade, assim, de trabalhar novamente em grupo, porque eu trabalhei, assim, eu tenho 18 anos de formada e praticamente em toda a minha trajetória eu trabalhava em grupo, porque eu trabalhava em postos de saúde, CAPES, projetos sociais e sempre grupos.
E agora eu estou exclusivamente na clínica e no online, né? E eu quero muito voltar a fazer grupo, porque tem uma força, né, de cura e de potência que às vezes a gente não tem essa cultura de participar de grupos, né? E acredita que não, eu quero individual, eu preciso, porque a minha questão é muito difícil, eu preciso no individual. E não, é no grupo. É no Gente, é grupo tão lindo o grupo. é mesmo, Faça. Vou te é dar o maior mesmo. apoio para você formar grupos, porque é um Sim, caminho sustentável. Você atinge sim, mais mulheres e exatamente. elas vão se sentindo mais à vontade, porque a gente cria um Uhum, espaço de confiança, né, onde elas podem trocar, onde a gente pode uhum, trocar, crescer, aprender, compartilhar. E isso é o que o mundo está precisando. sim, Espaços seguros, né? O mundo está muito sim, incerto, as pessoas têm muito medo, então oferecer um espaço seguro é uma coisa importante. Acho que me sim. veio muito esse chamado, assim, falou, "Tia, esse ano você vai fazer um círculo de mulheres", e aí eu falei, vou fazer. Tanto que E marquei data, quando vai ser o próximo? A gente já está quase uma 28. hora, dia vinte e 28 de oito. abril, 28 de abril vai ser o Ai, tá próximo. pertinho, tá Tá pertinho. pertinho, gente. O link tá na minha bio, Dignas Aham, Mulheres, tá? Vocês entram para poder participar. que Tem uma legal. contribuição solidária para ajudar o projeto social. Todos os meus Uhum, trabalhos, sempre parte da renda é revertido para projetos sociais. Porque eu uhum, acredito que dinheiro é onde eu estou investindo meu dinheiro. Então, sim. parte do dinheiro vai para projeto social para a gente continuar multiplicando esse trabalho. Eu também sou de ONG, trabalho sempre em projetos sociais, em ONGs, e aí eu já determinei, desde o ano passado, os meus workshops, parte da renda é revertida, os meus trabalhos, o meu livro, Dignas Mulheres, tudo, Uhum, parte da renda é revertida para os projetos sociais. É nisso que eu acredito, né? que Então, legal, eu muito acho bom. que é o caminho agora do comércio sagrado. Ai, Uhum, a uhum. gente já está uma hora falando? Ixi, Menina, daqui 3 minutos dá uma hora, você acredita? É muito. Fluiu tão gostoso, né? Até falei com você, a gente faz um roteiro, eu acho que não precisa de um roteiro realmente. Se a gente tivesse feito um roteiro, ia ficar ali de ladinho, ah, não, porque eu já sou acostumada flui, sem roteiro. Adorado, flui, adorado. flui, muito gostoso, uma delícia de conversa. E esse grupo que você faz, o Dignas Mulheres, como que funciona? Assim, qualquer pessoa pode entrar e tem um tema ou você deixa, ou você que leva um tema? Como é? Eu levo um tema sempre ligado ao desperdício. Então, eu Tá. conto uma história. A partir desse segundo agora, eu vou contar uma lenda que é instigante. E a partir disso, as mulheres vão falando qual a relação disso com algum desperdício que elas sentem ou de alguma coisa que Aham. elas querem se tornar mais dignas. E aí a gente vai desenrolando, né? O que tem marcado é que acontece uma vez por mês, já tem as datas. Então, quando você se inscreve, você já vai se inscrever em todos. Você já vai ter acesso a Hum, todos. O uhum. ingresso só, não é todas as vezes o ingresso é uma vez só e vai ter acesso a todos. Por quê? Porque já Tá. cria um compromisso, né? Mês que vem a gente vai se Uhum. encontrar, mês que vem a gente vai se encontrar. Uhum. E também eu acho que isso é bom, essa, Sim. o grupo ele se fortalece a partir disso. E todos os meses mulheres novas podem entrar, né? Então, nós Uhum. tivemos aí 34 mulheres no mês de março, agora em abril estão abertas as inscrições para as mulheres mais mulheres entrarem, as que vieram da Uhum. outra vez também participarem de novo, e a gente vai fazendo esse Uhum. crescente. Eu vou participar, viu? Eu, Venha, eu, eu, eu venha. senti que eu vou participar, porque assim é muito gostoso, né? Quem não participa de grupo, gente, vá atrás de um grupo que você se identifique. Eu me identifiquei muito com o Motainai. Deixa eu ver se eu falo certo. Motainai. Certíssimo aqui, ó, Motainar. Minha primeira Mota- live falando do livro é com você, Eliane. Ai, que Meu lindo! Maravilha! E meu comprei o bebê, livro. Aí, ó, comprei o meu bebê. bebezinho da Lilia. E a gente precisa cada vez mais ampliar esse olhar, ter mais cuidado com a gente, né? E com tudo que a gente escolhe consumir, né? Tudo, tudo. As relações, o que eu faço com a minha energia, o que eu faço com o meu tempo, né? E o desperdício, ele está em tudo, né?
Então é olhar para a vida, né? Muito É, obrigada. Muito obrigada mesmo. Foi uma delícia, uma delícia. Amei, amei, amei. Muito bom, muito bom, eu que muito agradeço. bom. Vai estar gravado no seu IGTV, né? Sim, sim, vai ficar gravado. E eu vou marcar você, Ótimo, porque aí tá depois bom? eu baixo pelo meu YouTube. Tá. Beijos, pessoal. Obrigada. Beijo, beijo. Foi muito bom. Obrigada eu. Tchau, tchau.